Aula de português. Nós usaremos hoje este livro e nós vamos lá para as páginas 52, 53, 54 e 55. O assunto que vamos trabalhar será texto informativo. É esse o assunto da unidade 3. O que é texto informativo? É um texto sobre determinado assunto que nos traz informações concretas, informações novas. Mas eu mandei também um outro vídeo que explica direitinho o que são textos informativos. Assistam lá para entender melhor. Observem essa imagem agora. Neste livro, observem agora essa imagem. Aqui tem algumas crianças, essa menininha está com um livro, a outra está olhando aqui na lousa, o menininho está anotando. Observaram? Aqui tem 4 perguntas que eu vou ler e vocês vão responder a opinião de vocês lá no caderno, como eu tinha dito no vídeo anterior, que escreveriam lá. A primeira pergunta é: sobre quais assuntos você acha que os alunos da Sena estão pesquisando? Sobre o que será que eles estão estudando? Observem as imagens, sobre o que será que é. Escrevam lá no caderno. Segunda pergunta: será que esses assuntos interessam a você? O assunto que eles estão estudando, olha as imagens. Interessa para vocês? Vocês colocaram na primeira qual é o assunto e depois vocês vão escrever se vocês também se interessam por isso ou não. A terceira pergunta: há sempre alguma coisa nova para aprender sobre o assunto que nos interessa, não é? O que vocês acham? Por mais que a gente saiba sobre um determinado assunto, sempre tem coisas novas para aprender, não é? A gente nunca sabe tudo. Vocês acham isso? Escrevam lá também no caderno. E a última pergunta dessa página é: onde você procura informações sobre os assuntos de seu interesse? Se vocês se interessam sobre alguma coisa e querem saber mais, onde vocês procuram? Em livros, na internet, onde que é? Contem para mim através da resposta lá no caderno também que vocês vão escrever. Essa é a lição da página 52 e 53. Agora vamos para as outras páginas. Vamos iniciar o assunto sobre texto informativo. Quando um assunto nos interessa, é comum buscarmos mais informações sobre ele. Para isso, podemos consultar materiais impressos e digitais, como jornais, revistas, dicionários, sites, etc. Isso aqui pode ser alguma da resposta lá da outra questão que eu falei. E você, gosta de estudar animais? Leia o título do texto a seguir para saber qual é o animal apresentado nele. Depois, leia o texto para descobrir algumas informações sobre esse animal. Então, aqui tem um texto informativo. Olha o título. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Esse é o título. E aí, sobre o que o texto está falando? Isso mesmo, crocodilos. Vou ler para vocês aprenderem um pouquinho mais. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio, em sua boca. Olha só, o crocodilinho aqui. Olha o tamanho. A mamãe leva ele pela boca. Gostaram? Foi tirado esse trecho do texto Como, Onde, Porquê, de Carolina Caires Coelho. Agora que eu li esse texto e vocês entenderam um pouquinho sobre os crocodilos, vamos responder a interpretação do texto.
Pergunta 1. Qual informação sobre o crocodilo você achou mais interessante? E por quê? Desse texto aqui, ele fala então sobre as mães e os crocodilos. O que vocês acharam mais interessante? Escrevam, pode escrever aqui mesmo, tem um espaço bom. Mas se por acaso for escrever bastante coisa, usem o caderno também. Coloquem lá número 1 da página 54 e escrevam. Neste será uma resposta pessoal. O que vocês acham? Agora vamos ao exercício 2. Circule no texto a palavra mães. Quantas vezes essa palavra aparece? Então, vocês vão olhar aqui desde o título até a palavrinha boca. Vão ler com atenção e circular a palavra mães. Todas as vezes que vocês acharem a palavra mães, vocês circulam, tá bom? E aí, contem quantas vezes foi e coloca o número aqui. Agora, página 55. Exercício 3. Onde ficam os ovos do crocodilo? Marque com um X. De acordo lá com o texto, onde que ficam esses ovos? Ficam na boca? Ficam no rio? Ou ficam no ninho? Façam um X na resposta, onde ficam os ovos, hein? É uma resposta só. 4. Ligue as fotografias dos animais ao que cada um faz. Então, aqui tem o desenho, a imagem, uma foto da mãe crocodilo. E aqui tem a imagem do filhote de crocodilo. Olha só. E aí? Vocês vão ligar qual deles grita, qual leva ao rio e qual abre o ninho. Ligue no correto. Vai ter 2 em um só. 5. De acordo com o texto, aquele da página 54, por que os crocodilos fêmeas são boas mães? E aí, o título é lá, né? Crocodilos fêmeas são boas mães. Por que será que eles são boas mães? O que vocês acham? Coloquem a resposta aqui nesse espaço, mas se não couber, pode colocar lá no caderno, tá bom? Coloquem daí o número 5, página 55. Também é uma resposta pessoal. E o exercício 6. Marque um X na resposta correta. A intenção desse texto é aquele texto lá da página 54, que eu acabei de ler. A intenção, o objetivo dele é divertir, informar ou emocionar. Lembram que o nome daquele tipo de texto é texto informativo. Qual é a resposta? Façam um X em um deles. E agora é hora de organizar o que estudamos. Texto informativo é aquele que traz informações e dados sobre um assunto. Qual é o assunto que nós aprendemos hoje? Crocodilo. Isso aí. Façam os exercícios, tirem fotos e mandem. Beijão!